eu sinto que hoje em dia a Globo ela não se achou ainda de novo no meio do E esporte. claramente estão forçando uma barra que não combina. Às vezes você é tão humano que fica exageradamente a opinião e aí, tipo, te atrapalha. Com o IA, você imaginava capacidades e coisas diferentes. Cara, hoje você tem canais do YouTube que são construídos só por IA. Tem gente fazendo uma grana aí. E a produtora perdeu vários contratos e eles contrataram uma outra produtora que já faz vários vídeos com IA para poder fazer a mesma demanda que eles faziam. O que vocês estão vislumbrando no quesito audiovisual nesse mundo de eleição? Olá, mais um Trend Off, nosso podcast de marketing, tendências e tecnologia. E hoje, antes de eu apresentar vocês, estou aqui do meu lado, o meu líder do podcast, meu CPO, que é Chief Podcast Officer, e nunca gravou comigo, então tá assim, ó. Mas por que eu trouxe ele para cá? Porque hoje o tema é audiovisual e IA, então nada melhor do que trazer o meu líder para frente das câmeras para fazer as perguntas técnicas da quais eu não sei. E do lado de cá, os meus especialistas em audiovisual, que eu vou deixar vocês se apresentarem, porque eles ficaram muita dúvida como vocês querem ser apresentados. Então, por favor, se apresentem. Sou o Marlon, eu trabalho com audiovisual. Atualmente eu estou fixo num grupo de RH, que a gente faz a maior premiação de RH do Brasil. E eu também tenho uma produtora chamada Mars Filmes e trabalho bastante com o Roberto. Sou Roberto Abel, eu tenho a R5 Filmes, né? Lá na produtora a gente atende o audiovisual de uma maneira geral, transmissão, gravação, publicidade, enfim, várias coisas. Dou consultoria para técnica para montagem de estúdios, sets e tal, essas coisas. E eu sou idealizador do Papo de Rua Podcast, que é um podcast que a gente grava na Avenida Paulista, no meio da Paulista. Papo de Rua Podcast. Isso. Você pega as pessoas na rua, não? Não. A gente já tem os convidados já pré-agendados e tal. A Mas o gente que é os convidados? Que tipo, é quem tipo de gente? É gente despojada que nem ele gente ou cara de Faria despojada, Lima ó, sem graça que nem eu? nós já gravamos com o prefeito de uma cidade ali do ABC, já gravamos com político, com pessoas trans, com pessoas do audiovisual, Vocês fizeram com cobertura da parada. comediantes, enfim, é geral, assim. Parada LGBT todo. Tudo que você qualquer perfil, assim, tal, que a gente achou interessante, convida Isso é e legal. vamos. O meu podcast aqui, eu falo isso, que eu entrevisto pessoas que eu acho interessante, essa é, em Sim. resumo, tipo, o que eu mais E geralmente todas as pessoas são interessantes. Você conversando, assim, você sim, sempre acha alguma coisa ali que fala: "Pô, isso é legal". E você tá sempre aprendendo, né. se souber cavar, todo mundo tem uma Exato, história. Eu falo exato. muito isso em audiovisual de filme, que eu acho que, tipo assim, todo mundo daria pra contar um belo filme de 2 horas, Sim, se você pegar a história um momento daquela história e que seja assim. Tem pessoas que não são interessantes na história toda, mas em 2 horas sempre dá pra sempre ter tem um história Com certeza. específica. Fazendo uma pergunta específica desse pós-copa aí, a gente percebeu que tinha uma mudança no audiovisual. Primeiro que eu acho que antes disso teve a questão da Copa que todo mundo passava a mesma tela. Quando eu era menor, tinha aquelas brincadeiras diferentes, cada um tinha uma tela. Hoje todo mundo passa da FIFA, que tem esse negócio de centralização, que tá na moda hoje em dia, então não é que você grava o seu mesmo. Mas teve essa visão meio YouTube, com delay de 15 segundos que falava. Tinha do Cazé, tinha a versão Globo, um pouco mais estruturada, tentando ser fã, e o SBT com o Galvão Bueno, né, que tipo, que faz essa que parece que o SBT virava Globo nesse quesito, exato. mas até a roupa das pessoas era diferente, né, assim, menos despojado para mais despojado, e aí você já meio que sabe na estética da pessoa, na estética ali do palco, o que que você vai receber de informação. Vocês acham que isso é o futuro do audiovisual? Ou você acha que, na verdade, isso é o audiovisual mesmo, não muda nada, apesar que a gente se surpreendeu que a gente não tinha acostumado a ver isso na Copa? Eu acho que isso aí é uma vai muito do perfil da audiência Hum, que o canal tá buscando. Se você pegar a audiência da Globo, do SBT, são perfis parecidos. Se você pega o da Cazé, por exemplo, já é um perfil mais da molecada, mais jovem e tal, que já tá mais acostumado com essa linguagem de internet, né. E aí, isso falando de perfil de público. Agora, se você pegar, por exemplo, uma questão de falando especificamente da Copa, de jogo de hum. futebol, tal, essas coisas, entre TV Globo, SBT e Cazé TV, por exemplo, você tem uma questão da ansiedade pessoal. Por exemplo, você mora num condomínio ali, um monte de prédio. O YouTube tem o delay. Sim. Os caras estavam fazendo o teste para ver quem tinha menos delay, se era o SBT ou se era a Globo.
tipo 0,00 não sei quantos segundos lá. E o SBT estava na frente em São Paulo e a Globo no Rio, porque o sinal saía de lugar Sério? diferente. Tinha essa quebra de lugar pra lugar? Tem, Não isso no sabia. SBT tipo, é nada, assim. É nada, Entre a tipo, Globo e a SBT é nada, mas perceptível. Mas tem. mas aí tem isso. Então, por exemplo, se você sofre de ansiedade, o cara lá do seu vizinho sai gritando gol, você tá assistindo a Cazé TV, aí você vai ficar lá, pô. E era um tempão até E você tem acontecer uns alguma segundos, mas coisa. faz parte. Mas ela tem jogo de futebol, até do Flamengo tem, quando eu vejo assim, a Sim, gente não. sim, sim. E aí falando dessa questão de linguagem também e de público e tal, se você pegar ali a Cazé, por exemplo, comparando com a Globo, a Globo ela tentou, tá tentando, né, Hum, seguir esse caminho da internet, que é o GE TV, uhum. que eles colocaram uma transmissão mais Mais fã. desconstruída e tal, e estão tentando seguir esse caminho da Cazé, então porque eles viram que eles estão perdendo uma fatia grande ali, né. Mas aí Contratando pegando. influencers também. É. É. Porque eu acho que, Mas aí foram chamaram a Virgínia, que não tinha nada a ver e deu tiro no pé. Então, tipo assim, Você pode, essa escolha de influencers, assim, não. meio que tá batendo cabeça. mas eu acho que também sobre a Copa tem esse lance da migração também, até das pessoas mais velhas, porque elas preferem assistir, no celular ou na TV pelo YouTube do que botar num canal de televisão hoje em dia também. Digo Uhum, isso pela minha avó, ela adora o Corinthians, ela assistiu a Copa do YouTube na Cazé TV, uhum. mesmo com E delay. na TV. Exato, na TV, só que pelo YouTube, porque é mais fácil ela abrir o botão da TV e quando a TV abre hoje em dia, é mais uma dashboard parecida com o celular do que a televisão igual a gente tinha antigamente. Uhum. Então é mais fácil ela clicar no YouTube do que abrir o sinal da TV e achar o canal. Eu não Então sei nem, tem isso eu não tenho também. mais net, eu nem sei entrar. Eu Exato. nem tenho Então, Globo. mas É. hoje em dia eu acho que é até mais fácil, principalmente para as pessoas mais idosas. E gente que acompanha futebol há anos, principalmente mais velha que tá migrando, é mais fácil assistir no YouTube. E eu acho que tem um lance também da narração. Eu Hum, fiz cobertura também, para uma TV digital, na Copa, de todos os jogos do Brasil, né, então depois que o Brasil perdeu a gente não fez mais, mas a gente fez de todos os jogos do Brasil, e eu senti o pessoal muito falando isso: "Ah, eu tô aqui por causa da narração, tô aqui por causa da narração", então eu acho que na Cazé TV isso também aconteceu. O uhum, pessoal ia lá não só pela facilidade, mas também porque os narradores são muito bons. sim. Ah, beleza, o Galvão Bueno estava no SBT, mas assim, cada lugar tem o seu tipo de narração Não, mas específica, até ele o vai Galvão atrair um Bueno na público. SBT parece que não é o Galvão Não é o Bueno da Galvão Globo. Bueno, Muda, exatamente. muda. E é muito louco, porque, querendo ou não, essa migrância geracional também faz com que as pessoas mais velhas escolham onde elas querem ver as coisas, não exatamente no canal de TV, sabe. E isso é bem interessante também. E você tem um fator da história também, né, o Cazé vindo das lives e da Twitch, você tem um outro processo que eu acho que também chama a atenção das pessoas. Óbvio que hoje não é só ele, né, você tem Sim. a Sim, Live vários. Mode por trás, fazendo Exato. toda a operação, mas assim, o fato de você sair de um lugar que era ele no quarto dele, 5, 6 anos atrás, ali durante a pandemia, e de repente vir essa figura que traz essa acessibilidade para todo mundo poder assistir o jogo, mesmo com delay, as pessoas acho que se Sim. apegam muito na história É. também, né. Eu tive problema com isso, na verdade, porque eu acho que essa versão meio react Hã. que ele tinha do jogo, pra quem gosta de assistir o jogo, tipo, eu não queria Atrapalha, né, você não o consegue. super torcida e tudo É, mais. Eu tava, tipo, não que eu sou flamenguista, então eu já sei que os narradores vão torcer pelo Flamengo para gerar mais mídia mesmo. Tem essa questão que eu comecei a perceber também. Mas quando teve do Cazé com a Argentina, foi chato, sabe? Tipo, cara, eu não quero também com o cara torcendo contra. Eu tava torcendo contra a Argentina, tem esse cara torcendo a favor, tá chato. é. Então, tipo assim, às vezes você é tão humano que fica exageradamente a opinião, e aí, tipo, te atrapalha. Por exemplo, e talvez por causa da idade, eu achava a narração do Cazé, eu achava os programas do Cazé depois legais, mas a narração eu achava chata. Porque ela era muito intrusiva pra mim Uhum. do que eu tô acostumado. Sim. Mas é isso. E aí eu tenho que interpretar que eu sou velho, que eu nasci, fui treinado a vida inteira daquele jeito, e esse novo faz menos sentido pra Sim. mí. Mas E tem hora que você porque, assim, tem hora que você cansa um pouco, né. sim. Você pega a Cazé ali, eles estão naquele ritmo alucinado ali e tal, aí tem hora que você fala: "Putz, não aguento mais esse cara falando aqui, É. vamos pra um lugar mais tranquilo". É Ele bem não mais fala do jogo, frenético. ele não fala do jogo. Exato, entendeu. Então chega uma hora, dependendo do seu humor do momento ali, dá uma Mas isso que você falou, e aí teve que a gente estava conversando até antes aqui, tem esse negócio do que você falou do Galvão no SBT, que tem aquela questão do você pode botar a persona em um ambiente, ela não vai encaixar.
Sim. E aí eu só lembrei de você de camisa social agora. E aí, já entrando também nesse tema que a gente tá aqui falando de audiovisual e inteligência artificial, Uhum. a gente pode pegar esse vídeo daqui e colocar ele de De social também. social. Social. Sim, faz a mudança dele É, aí, ó. Já joga na IA. Mas aí eu mando a foto, porque aí fica igual ontem. Mas então, mas o meu ponto é que, tipo assim, a gente tava conversando sobre isso. Ele tava num ambiente que pedia, que era de RH, né? Sim. Que pedia uma roupa mais social. Só que, tipo, Como é eu que você acho que ele desconstrói? continua não sendo. Mesmo. É só um. Pra mim, na minha visão, tá? Não vi a foto, estou vendo aqui, né? Na coisa. Sim. Mas pra mim, claramente estão forçando uma barra que não combina. É. E aí, mesmo você obviamente deve ter ido de tênis, o brinco, não é brinco, Alargador. alargador. É, tipo, cara, você pode fazer o que você quiser, mas não, eu sei que isso não é o seu dia a dia. Mesmo outro com a perfil. roupa, você não vai desconstruir quem a pessoa é Sim, antes. Não exatamente, vai. é. E eu acho que isso é até bom, porque, querendo ou não, a gente precisa ter marcas assinadas, né? E eu acho que, vendo esse aspecto da Copa, cada TV e cada local passava coisas diferentes justamente por isso, né? Qual é a marca assinada agora? A Globo tinha uma marca assinada muito forte antes. É. Então, a gente vê que a Cazé TV, mesmo sendo de graça, e a Globo você pode assinar o Globoplay também, tem Uhum. isso, né? Ele tecnicamente é de graça, mas também é pago. Uhum. A gente ainda pensa nessa desconstrução dela, mas eu sinto que hoje em dia a Globo ela não se achou ainda de novo no meio do E esporte. eles estão com um problema muito grande lá, Né? na real. Sim, com Porque eles certeza. aposentaram o Galvão, Uhum. o Kleber Machado saiu, quem ficaria era o Luiz Roberto, teve o lance do câncer agora, então ele ficou afastado, não conseguiu participar de nada. E aí veio a galera que era do Sport TV, que já não tem tanta identidade ali com o canal e tal. Então, você escuta a voz do cara narrando ali, qualquer esporte, você fala, puta, quem que é esse cara? Você não sabe Você quem não é. tem ainda esse. Eu vendo o Tino Marques de short no Porta dos Fundos. Exatamente. Que tem exatamente. mais cara de Globo Que do tem que mais isso. cara. Mas pensando Exatamente. nessa transição para a internet, a gente teve outros momentos antes da Cazé, por exemplo, Desimpedidos veio muitos anos atrás Sim. e também não conseguiu esse espaço, assim, e era, assim, vinha com uma produtora, vinha com Era uma forte o estrutura muito Desimpedidos. forte, né? O Fred, que agora tá na GETV, assim, Sim. veio desse lugar, a gente tem outras pessoas também que acabaram indo para fazer outros projetos, mas que saíram do Desimpedidos. Sim. O que vocês acham que talvez nessa transição, assim, acabou dando mais certo pra Cazé, que acabou não indo pra um lugar, pro Desimpedidos, que tinha mais o monopólio, né? Cara, É, fala aí. não, eu tenho uma opinião muito forte sobre isso, porque eu acompanhava os dois, tanto a Cazé TV quanto o Desimpedidos, e eu acompanhei o processo quando o Bruno virou o Fred. E eu acompanhava muito o Desimpedidos, eu gostava bastante de futebol antigamente. Hoje em dia eu não acompanho tanto, mas Qual é o seu eu time? acompanhava bastante. Eu sou São Paulino, Ah, não, infelizmente. tudo bem. Infelizmente. Sei bem O a time dor. tá numa fase Sei bem muito a boa. dor, sei bem a Tá dor. super ok, super ok. Mas eu acho interessante isso e eu tenho uma visão muito clara do clique que me deu. E você comentou isso agora, veio na minha cabeça na hora. A Cazé, ela acertou e ela continua acertando, porque o rosto dela é o Cazé. Uhum. O Desimpedidos, ele deu um tiro no pé quando o rosto dele virou o Fred. Porque depois que o Fred saiu, o Desimpedidos morreu. Ele pode ter uma certa audiência hoje em dia, mas se você comparar um vídeo de. O Fred saiu de lá, deve ter uns 4, 5 anos agora. 3, no mínimo. Se você vê os vídeos antes do Fred sair e agora, você vai ver que a audiência caiu muito. Uhum. Ah, mas a gente vê Muito. com a MTV. Eu mesmo coisa não assim. vejo Desimpedidos mais porque o Fred saiu. Porque pra mim ele era a cara do canal. Se eu perco a cara do canal, vulgo Galvão Bueno na Globo, eu não vou querer assistir a Globo. Eu não vou querer assistir o Desimpedidos. Eu vou pra onde o cara tá. Sacou? Mas você Então, assistiu no SBT? não assisti por quê? Vou te falar o motivo agora. Porque eu tava trabalhando e eu assisti na Globo, só que eu não vi o jogo, porque a narração era só narrada. É. Então, o que eu fazia? Quando eu chegava em casa, eu ia assistir na Casa TV. Caramba. É. Ok. Ó que louco, tá vendo? Eu acho que são modelos e propostas diferentes, modelos de negócio e proposta diferente. Eu acho que a Cazé deu muito certo, porque eles pegaram o Casemiro, que já tinha uma audiência grande, ele já tinha um público, ele já tinha uma, como é que fala? Uma comunidade. Uhum. Ele já tinha essa comunidade construída. E os caras pegaram e fizeram o quê? Não, vamos pegar o direito de transmissão de tudo quanto é coisa que é jogo de ping-pong. Vamos pegar esse direito de transmissão. Então, eles trouxeram o que como é que fala? O esporte, o entretenimento junto para essa comunidade. E aí, cara, em 22, quando eles fizeram a Copa lá, a primeira Copa,
Aí Estourou. explodiu, né? Olimpíadas é. depois, Olimpí que é aí um está evento ainda maior, né? Se Não, e você for... tanto que agora eles pegam, direito de transmissão de tudo, né, estão correndo atrás de Sim. tudo, porque E é o o que louco, e o Fizeram o louco é que você Carioca. pensar nessa época que é, você tá falando era muito menor a estrutura. E hoje em dia era é muito menor. colossal. Tá, mas foi o Mas foi o agora lance. parece. E aí tem aquele risco do sucesso. Hoje parece uma nova Globo online e Parece. perdeu um pouco da essência daquela feito aqui de bobeira e brincando e tudo É, mais, querendo que normalmente chama que é o bias de sucesso. é. Vou meter outra pergunta, que na verdade era um dos temas iniciais, que é sobre a inteligência artificiais e a mudança. Pessoalmente, eu não acho que essa foi uma Copa da inteligência artificial. Eu acho que foi uma Copa de alguns tipos de tecnologia, de alguns tipos de gravação e tudo mais, mas eu assisti TV, apesar de no YouTube, eu assisti exatamente do mesmo modo que eu assistia todos os anos no passado. Assistindo no bar com os amigos, TV, tela plana, imagem muito parecida de como faz, narração um pouco diferente, mas tipo assim, muito parecido. O sinal é o mesmo, a O imagem sinal é o mesmo. E aí com o IA, você imaginava uma capacidades e coisas diferentes. Por exemplo, retail media, eu podia ter anúncios diferentes para cada país, por exemplo, que você consegue automaticamente mudar na tela. Não vi. Análises profundas, tipo, ainda parece aquele programa da Globo de antigamente, de travar. Ah, não, mas agora o VAR foi moderno. Mas, tipo, cara, é só uma versão, parece uma versão mais otimizada do que eu já tava. Teve Pode uma falar. coisa implantada legal na Europa, não sei se vocês viram. A FIFA implantou no site deles, mas não funcionava aqui no Brasil, só no continente europeu. Eles colocaram uma câmera de escaneamento 3D em tempo real no estádio. E ele passava estatísticas e análises dos jogadores em tempo real baseado em inteligência artificial, prevendo os próximos planos de jogada ou os próximos, Isso é legal. as próximas análises que, por exemplo, os caras poderiam fazer. Baseado nisso, o que você podia fazer? Você podia entrar no site da FIFA, fazer um cadastro, entrar nisso e ver as estatísticas em tempo real no computador, se você tivesse deixado do lado da TV, e acompanhar o que estava acontecendo. E era delay quase zero lá na Europa. é, Isso era animal. é, Porque hoje a gente vê até no YouTube, tem nível de curtidas e tudo mais, mas isso não pega momento pra mim. Por exemplo, eu não sei se a torcida tá, por exemplo, no estádio, você sabe pelos gritos e se a galera tá menos animada, mais animada ou não. Isso daria para fazer uma análise online para saber, e hoje a gente tem basicamente em todas era pedindo seguidor. Era, já vamos bater, falta. Tipo, cara, isso eu não consigo. Tipo, isso não tá me trazendo nenhum conteúdo engajar, né? legal, entendeu? Era só, tipo, parabéns, chegou a 18 milhões, que esse número não vale mais nada hoje em dia. é. Então, tipo, mas eu senti falta de algo que me surpreendesse, no quesito audiovisual ou no quesito novas tecnologias? Mas você tá falando como público, mas se você parar pra pensar como técnica barra narração e o pessoal que tá fazendo de fato, pra eles teve. Porque, por Por quê? exemplo, isso da análise, eles poderiam para ajudar pra prever próximas jogadas, né? Uhum, Então, a mesma coisa do VAR, a mesma coisa do chip na bola. Então, tiveram coisas que não tiveram em outras Copas. Por uhum. exemplo, se eu não me engano, foi no jogo da Argentina, que teve um dos gols que ele só Raspado. foi, validado porque eles viram que bateu na cabeça do cara. Sim. Que a bola deu um pico, eles viram Ah, pelo chip. mas isso pra mim não é, é tipo assim, tudo bem, é uma mudança no controle do jogo Então, mas em isso si, mas serve não para é a no equipe. audiovisual. Isso, mas é isso, serve para a equipe, e não de fato para quem tá assistindo. Para quem tá assistindo não vai mudar nada. Eu acho que assim, eu acho que a inteligência artificial no esporte, como é uma coisa que É muito física, né? é muito É que teve aquela bodycam, agora lembrando, teve aquela bodycam do juiz. Ah, Bodycam foi legal. sim, mas não é Teve- IA. Não Não, é mas não IA. teve nada de ar, mas tipo Não. assim, Porque dificilmente você vai conseguir implementar alguma coisa de IA Né. no sentido de audiovisual. Você não vai construir um jogador, alguma Não coisa dá ali pra para audiovisual, a não ser reinventar a que você roda. faça um campeonato de IA, assim. Não, mas tudo Mas bem, mas se tivesse com... milhões de câmeras, eu podia, tipo, ver todas as jogadas, tipo, fazer assim, sabe que nem? Tipo, só, tô Sim. girando, puxando pra Então, cá. mas aí não é IA. Aí É. eu acho que seria. É verdade. Como é que chama? É, Motion capture? não é IA. É uma outra tecnologia que chama, que você vai. Um É 360. interatividade. Ah, tá. Aí seria uma Isso. interatividade, mas você não vai estar construindo uma imagem de um jogador, um gol. Você não vai, tipo, fazer um lance que virou gol na IA, não foi gol, sabe? Tipo,
O que teve de IA recentemente foi o lance que eles construíram do gol do Pelé lá no Ah, Juventus. mas isso eu sei, mas isso já tinham reconstruído no filme Pelé, que Então, mas tudo bem, né? que é milênios que é isso. atrás, que foi até um É. jogador do Flamengo que não chegou em lugar nenhum, que reconstruiu. Mas, tipo, pô, mas e era super mal feito, a bola dava pra ver que era duro. Mas vocês acham que com a tecnologia talvez ficando um pouco mais acessível para as pessoas mexerem e criarem com a inteligência artificial, a gente pensa numa viabilidade de possibilidades maior Eu, para eu, entrar tanto no esporte, ou, assim, no eu ia audiovisual falar em de geral? outros ramos do audiovisual. Isso, Se a gente eu ia focar até em mudar outros. pra isso. Eu acho É. Mudar pra isso. rapidinho, antes disso aí, eu acho que de repente entraria não na competição em si, no jogo ali de futebol, mas de repente você pega lá um cara e você tem o direito de transmissão, em vez de você colocar uma pessoa narrando, você põe uma IA. Não, eu sei, mas então, é isso que Eu acho que esse tipo de coisa funcionaria. entrando para o mundo, por exemplo, de podcast, da qual estamos aqui. Eu ouço podcasts hoje que falam, esse podcast foi gravado com as vozes do locutor e coisa com IA. Então, tipo, hoje já tem criação de muitos podcasts. Ainda não acho que é mainstream, mas hoje você cria com certas facilidades essa parte. E eu podia estar conversando e a gente até fala, ressuscitar alguém aqui, eu Sim, entrevistar baseado no histórico dele e responder minhas perguntas. Sim. Então, tipo assim, são ideias que podem ser feitas. Sim. Todas essas ideias são reais, mas, tipo assim, no meu mundo eu ainda não estou vendo elas. Então, eu Sim. queria ouvir no mundo de vocês, o que vocês já estão vendo de super diferente nesse quesito? Cara, hoje você tem canais do YouTube que são construídos só por IA, Sim. né? Isso já é você ainda não tem, talvez, toda a qualidade ou o realismo que se você bate o olho, você fala, isso aqui é IA. Eles Sabe? intitularam de canais dark. Canais dark, exatamente. E tem gente fazendo uma grana aí. Faz mesmo. Já tô quase abrindo uns 3 já. Ó, eu vou dar um exemplo do que rolou comigo na festa que você estava falando da minha vestimenta. Ontem eu descobri, eu não sabia. Ontem eu descobri que dá pra você fazer transição de vídeo com o Cloud. Eu não sabia disso. Transcrição? Transição de vídeo. Hum. Quando a gente sai de uma imagem pra outra, Aham. dá pra fazer transição com o Cloud, dá pra fazer vinheta no Cloud. Ao vivo. Ao vivo, na hora, tipo, Não, isso é legal. o editor tava fazendo lá e eu achei animal. Tem um site que ele cria uns nados, tipo os do DaVinci pra cor, dá pra você fazer as transições de vídeo por ele, ou você coloca um prompt, diferencia pouca coisa em cada um deles, e cada um cria uma transição diferente. Eu achei isso animal, não sabia que dá pra fazer isso. Tem esse lance, isso que você falou de prompt, eu acho que é o caminho, né? Porque tipo, Sim. da IA, não só para o audiovisual, mas para qualquer segmento de IA, o cara que souber prompt hoje, ele Sim. vai fazer. Hoje você tem, por exemplo, você tem curso de direção de fotografia para IA. Uhum. Eu fiz um de Então, introdução. Então, bem por legal. exemplo, de repente você vai fazer, beleza, eu quero construir uma imagem de IA. Não vou gravar no set, não vou fotografar nada, vai ser uma imagem totalmente artificial, beleza. Como que eu vou pedir para essa IA fazer essa luz que eu quero e tal? Então você tem um curso de direção de fotografia. É uma profundidade grande, né? Você tem que saber um nível de gramatura, É tarana, E aí basicamente você tem que entender de fotografia para você É. pedir o que você quer, entendeu? Verdade. eu ia comentar isso. Basicamente, você vai passar por uma aula de fotografia e gravação, só que Exatamente. em vez de você ir pro set, você vai escrever prompt. Você vai E o cara adequar falar, ajeita a luz aqui, era tipo, Você vai ter que você vai ter que detalhar como entender, se você detalhasse para alguém num prompt. vai ter que Seria mais ou menos isso. explicar o jeitinho que você E quer. eu tenho mais uma coisa para acrescentar. Uma coisa que está acontecendo na nossa área também, e que é triste, mas já está rolando. Eu tenho um amigo muito próximo que ele animava a Turma da Mônica, Seninha e várias outras animações muito legais brasileiras. E ele foi demitido há 4 meses atrás porque a produtora perdeu vários contratos e eles contrataram uma outra produtora que já faz vários vídeos com IA para poder fazer a mesma demanda que eles faziam. Isso já tá rolando e tá demitindo uma galera, assim, de animação. ele tá contratando outra também. Tá contratando assim, outra. é normal. Mas eu o- acho isso triste, evolução do porque... mercado. a gente tava falando sobre esses dados e eu concordo que é triste, tá? Sim, Isso já aconteceu com a internet, já aconteceu com o computador, sim, já aconteceu com todos. O ponto é, a gente estava discutindo isso no evento que eu fui no Google essa semana, que a IA, falaram que a IA ia otimizar seu trabalho. Não, a galera com IA tá trabalhando muito mais. Então, tipo assim, IA não tá diminuindo o trabalho, ela tá aumentando o seu trabalho, mas aumentando o seu entregável. Então, tipo assim, esse papo que ela vai roubar nosso trabalho, não, ela tá fazendo a gente trabalhar muito mais, isso. mas tem uma expectativa de entrega muito maiores. Eu acho que eu queria pegar um tema, acho que já me falaram ali que falta minutinhos. Passaram a Eu faca pegar no pescoço. aí. mas a gente pode passar um pouquinho do tempo. Eu quero falar do próximo tema,
do tema do futuro, que vai ser eleições. Não sobre politicagem em si, Sim. na quesito audiovisual. Uhum. Há muito tempo atrás, falamos de deepfake, comunicados, que a viralização de coisas, fake news e tudo mais, e hoje com IA e as coisas está cada vez mais potente isso. O que vocês estão vislumbrando no quesito audiovisual nesse mundo de eleição? Vocês vão passar o dia inteiro falando falso, não falso? O que vocês. Cara, eu acho que o TSE, né? Uhum. Eles vão ter uma missão árdua aí, Uhum. porque vai ter muita coisa que é fake, muita coisa. Lá na produtora, a gente atende esquerda, direita e centro. Uhum. Semana, acho que foi semana passada, começaram aquelas convenções de partido e tal, não sei o quê. Uma das convenções, a gente tava fazendo a transmissão, aí eles soltaram um vídeo lá, que era IA. O vídeo começava assim: Eu não não, existo. não sou eu que tô aqui, isso aqui é um vídeo de inteligência artificial tal, e dando apoio, lá, 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 lá." Já começou aí. Pelo menos já começou falando, não sou eu que tô aqui. Isso aqui é uma É. inteligência Você artificial. assume que é uma Você inteligência assume que é uma Mas inteligência eu artificial. sei qual é esse vídeo e eu sei o motivo também. Exato. É que ele não podia estar aparecendo. Entendi. Nem Exatamente. como inteligência Nem artificial, na como- verdade. aí vai entrar toda essa questão jurídica e vai, enfim. Mas é que o mundo não está preparado para esse juridiquês. Não mesmo. Exatamente. A questão é essa, tipo assim. Exatamente. Cara, como eu proíbo isso, mas por quê? Sou errado. Tipo, sou mesmo, mas eu não sei por quê, sabe? Tipo, Mas tá aí, vai ser bravo. Vocês enxergam que abre para uma seara de novos profissionais da área do audiovisual que vão ter essa capacidade de fazer, de detectar isso e talvez até trabalhar nessa área mesmo de fazer essa distinção, não Sim. só por esses cuidados, mas também para quesitos de produção. Ah, ó, se quer esse tipo de qualidade de entrega, você vai para inteligência artificial, senão você faz uma produção mais orgânica. Eu acho que isso já tá rolando, né? Pegando isso que você falou e complementando com o que ele disse antes, já tem trabalhos específicos que quem não sabe mexer com IA não faz. Não faz e não tem mercado. não E somente não faz, o chefe fica bravo. isso, e por exemplo, o que eu tinha comentado que era triste do mercado, é triste por um lado, mas se você vê pelo outro, o cara que já sabe animar, se ele fizer um curso bom de IA, aprender prompt, se ele se especializar ali em uma edição, quanto que esse cara não vai ganhar daqui a pouco? Porque se ele unir tudo que ele sabe fazer e jogar isso pra frente e só potencializar isso, ele vai ganhar muito mais. Mas essa E eu é a dica que você tem que dar. Essa pessoa Exato. tem que fazer isso, Não, só que a pessoa e se eu já trava. dei, exatamente. E eu acho que esse é o maior problema. Tem muitos profissionais ainda que estão travados, eles não estão querendo usar a inteligência artificial, mas é o Medo de perder o futuro. emprego, eles vão perder por causa disso. Exato, exato, é o futuro, não tem como. Eu fiz uma transição com IA de um evento que a cliente falou: "Ah, como você fez isso? Você estava com o Gimbal?" Eu falei: "Não, foi IA, eu não fiz". Então, tem Mas você coisas fez, mas você usou uma não, ferramenta. querer falar que eu não fiz também é mentira, porque o primeiro e o último frame é meu. Da forma tradicional que a Exatamente, eu gente não fiz pensa da de forma fazer. tradicional, mas eu fiz. Mas eu acho que isso é muito interessante. E eu acho que sobre isso que você disse, eu acho que nesse caso vai ser muito complexo, eu acho que não vai ser só pessoas de audiovisual. Eu acho que pessoas que entendem de programação, eles vão conseguir, ajudar muito mais a definir o que é fake e o que não é, porque, querendo ou não, a gente entende de imagem. Às vezes, se o Roberto olhar e falar uma textura ali, ele vai: essa textura tá estranha, isso é IA". A gente, pelo tato, pelo Sim. tempo de profissão, pela experiência, tem coisa que a gente olha, a gente bate o olho e fala: "É IA". Tem um comercial, que eu não vou citar o nome da marca nem do carro, que você bate o olho, ele tá muito bem feito, tá muito bem produzido, mas você olha e fala: "É IA". Uhum. Provavelmente, às vezes, se vocês não trabalham com audiovisual, vocês não vão saber que é IA, mas a gente vai, entendeu? E eu acho que para esse tipo de Mas se a gente situação não tá sabendo, tá funcionando. então, eu ia Tá chegar, dando certo. eu ia finalizar com isso, porque isso não é para quem entende de vídeo, porque o público comum ele não vai saber. Então, Não, mas eu acho que tá essa é a parte entregue. mais legal. Eu acho que, tipo, cada vez mais os olhos vão mudando e a gente vai Sim. aceitando, é normal. Já tem até um tipo de beleza que é que se eu ver uma pessoa na rua com aquela beleza, eu já vou achar que ela não é real, porque estão já prototipando um certo pessoa ali que fica específico sobre isso. Mas ter medo de IA, cara, todo mundo teve medo de todas as coisas. É normal, IA assusta um pouco mais e tudo. E eu sempre falo que a que dá medo é a tecnologia do momento. A próxima também vai ser, e A próxima é sempre pior, né? pior ou melhor, Pior eu assim, acho no que, sentido tipo, de dar mais
Mais medo ou Mais não. tensão, é. Mas o E aí eu acho que esse é um ponto importante sobre, tipo, futuros, tecnologias e tendências e tudo mais. A gente sempre e todo mundo que eu converso aqui, em conclusão, a gente sempre siga que vai e volta, né. Tipo Sim, é assim, cíclico, né? é cíclico, estamos voltando já tem cursos de voltar a máquina, a nova geração está usando máquina analógica de volta, tá que nem na minha época que eu usava meu pai, "Você vai usar a máquina de verdade ou a falsa era digital", sabe, tipo: "Ah, É, não confio é. nessa". Então, tipo assim, tinha esse viés, Aham. de coisas que vai mudando e vai e volta, e vai e Sim. volta. Mas hoje, fora explicar IA, o que que vocês qual é a dica que vocês veem, como vocês vislumbram o mundo de audiovisual, tanto na entrega como no back, daqui a tipo 10 anos? 10 anos é muito tempo, nem não dá nem para saber, mas 5, na velocidade que as coisas estão mudando. Cara, eu acho que um caminho que ainda não tem nenhuma IA que ainda tá nesse ponto, mas a hora que lançar e chegar nessa tecnologia com entrega de qualidade, é pro ao vivo. Ok. A hora que você colocar alguém ali, uma IA ou uma pessoa e mudar o rosto da pessoa, a voz e tal, num programa ao vivo, o cara falando e blá, 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 e você não sabe se é a pessoa que tá falando. Eu acho que a hora que chegar nesse nível aí vai ficar. Eu queria reencarnar pessoas, né, não chegou nessa fase. Eu acho que não tá muito longe, não. Acho que uns Acho 5 que a anos. tecnologia já existe, só não É, conseguiram só, estruturar e só não tem a organizar. qualidade ainda, mas eu acho que a gente falando aqui, coloca uma outra pessoa, uma outra voz e tal, um outro cenário. Acho que esse é um dos caminhos. Uhum. Acho que é Eu acho muito doido pensar nisso, porque a gente não imaginava na época da pandemia que a gente ia estar em 2026 do jeito que tá agora. E gravando presencial. gravando isso. Exato. Não, eu acho que não só Vivos. gravando presencial. Eu acho que não só gravando presencial. Eu tô falando, pensando no audiovisual, eu tô pensando em quesito de trabalho mesmo. Porque o que eu falei é real. Por exemplo, tem some days hoje em dia que o pessoal edita evento, entrega no mesmo dia, que se o cara não souber IA, ele não trabalha. Então você já quebrou ali uma quantidade X de profissional que não estudou. Tem Vai. edição de vídeo com IA que se um editor comum não souber fazer, você já quebrou também uma parte do mercado. Cara, para o futuro, eu imagino que se as pessoas não se especializassem muito, em prompt, querendo ou não, que não é uma coisa só que o programador vai saber hoje em dia, eh, todos os profissionais de todas as áreas, na verdade, é muito capaz de ter uma quebra, assim, na qualidade profissional. Eu não estou falando que os entregáveis, eles ainda não vão ser entregáveis, porque eles vão. Eles podem ser entregáveis com menos qualidade, com não tantos efeitos, mas eles ainda vão ser entregáveis. E pensando no que o Roberto disse do ao vivo, eu não penso nem tanto na parte de apresentação, mas eu penso na parte de mão de obra, porque, hoje em dia ainda está meio caro você colocar uma câmera remota lá, para poder fazer uma transmissão ao vivo de um evento ou alguma coisa do tipo. Mas no dia que os caras fizerem uma câmera que traqueia o rosto, não perde a pessoa, uma outra câmera que faz movimento Mas você já e tem, umas né? coisas assim não, tem, mas não é tão Faz. acessível. Você não vê. Por exemplo, eu fiz uma entrega de um lançamento de curso há 2 semanas atrás, no sábado e no domingo. Ainda é usado pessoas para operar as câmeras, todas Não, as câmeras de Não, operador. sim, 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 Mas mas elas imagina já se botar acompanham. um robô lá. Essas mesmo já acompanham. Eu sei que Ó, tem, mas é bem mais caro, né? uma coisa nunca vai acabar no audiovisual, Ah, a pessoa chata lá no Fazendo fundo assim. dizendo que acabou. É. Isso não acabou, e aí já me avisaram que estourou o tempo. O senhor estourou o tempo, estourou o tempo. Se você mexer rapidamente, tem uma coisa que também tem um contraponto rápido. Aham. É, a sensação de você estar ali num set de gravação, a partir do momento que você começa a Sim. fazer com IA, aí ela é diferente, né? Não, mas o presencial, É. é tipo assim, quanto mais sobe a tecnologia, mais necessidade do presencial. E aí Uhum. eu tava até conversando com aqui, que eu falei assim, por que que eu tenho essa mesa? Aí ele falou, eu falei, cara, a gente usa essa mesa pra quê? Ele, não, a gente usa a mesa muito. Eu falei, pra quê? Qual seria a diferença entre essa mesa e a gente tá sentado no sofá? No sofá. Não é que eu tô trabalhando aqui ou fazendo alguma Exato. coisa aqui. Não, por causa do microfone. Ah, cara, tipo, não me parece. Sim. Aí ele falou, Não é tão necessária. eu falei, cara, seria muito mais fácil, porque agora todos os meus podcasts que a gente tem, que a gente grava todos, tem essa mesma cara dessa mesa. Sim. Se não tivesse a mesa, daria pra brincar muito mais. Mas, tipo assim, você vir aqui e gravar, e eu faço podcast gravado aqui e faço em casa. Cara, não dá. Você vê a reação, você quer brincar com a pessoa. Não. Em casa, tipo, você some um Engessa pouco mais. engessa. É. Mas, como sempre, a gente tem que terminar antes, porque tem uma pessoa chata lá que manda a gente terminar. Mas, tipo, foi um prazer, eu acho Agradece.
Deu certo? A gente fez todas as perguntas lá? Eu acredito que sim. Aquele roteiro que não existe, tá ótimo. Eu vou ter que correr porque eu tô muito atrasado, mas Mas obrigado, gente. Obrigado por ter Nada. vindo. E é isso.